E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim. Estamos aqui em nome da Unimed. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E Sicredi. Traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E nós também vamos cooperar com a nossa parte aqui, abrindo espaço mais uma vez à divulgação da política. Afinal, este ano é um ano importante para o país, para o Estado, porque nós, por quanto, vamos ter eleições em dos mais diferentes níveis, né? Deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República, né? E quer queira ou quer não, passa sim muito por nós. A gente sabe, já é o velho adágio, não quero mais nem saber e tal, mas passa por nós, ou seja, pela nossa vontade, pela nossa decisão, muita coisa do que está certo e muita coisa, principalmente, do que está dando errado no nosso país, porque, infelizmente, às vezes a gente vota mais pela empolgação, pela emoção, do que com a razão. E então nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui o deputado estadual do MDB, Gilberto Capuani, que já está no seu 4º mandato, vai tentar um 5º, e também tem toda aí uma vida ligada à prefeitura. Seja muito bem-vindo, deputado Capuani. Boa noite. Nossa saudação a ti hoje, aos telespectadores da TV Erechim. Uma alegria muito grande a gente estar aqui, conversando aqui com a nossa população, especialmente a população daqui da região do Alto Uruguai. E lembrando, obviamente, eu não citei que o senhor também concorre à reeleição. Isso, foi um nome escolhido pelo MDB. Havia aí uma certa disputa interna, mas no fim prevaleceu o seu nome. Nem foi disputa, né? Bom, em primeiro lugar, dizer um pouquinho da minha história política. Eu comecei na política com 22 anos, como prefeito de Sertão. Fui o prefeito mais novo da história política do Rio Grande do Sul até hoje. Depois tive mais 2 mandatos, um de 6 anos e 2 de 4. Foram 14 anos de prefeito. Aí, além da atividade particular, onde eu exerci a advocacia, inclusive aqui em Erechim, fui gerente do Banco do Brasil pelo país todo. Comecei lá em Pernambuco, Santa Catarina, aqui na região São Valentim, Getúlio Vargas, Campo Novo. Fui gerente geral
do Banco do Brasil em 2 superintendências regionais, supervisor num departamento da direção-geral, e hoje fui diretor do Banrisul durante o governo Rigoto, e hoje eu estou, como tu disseste, no 4º mandato de deputado estadual. E eu demorei muito para definir se deveria buscar um 5º mandato ou não. Esse vácuo fez com que surgissem novos nomes aqui, principalmente em Erechim, o do vereador Mário Rossi, do prefeito lá de Marcelino Ramos, o Delfim, e principalmente da Ana Oliveira aqui em Erechim. E agora, nos últimos 15, 20 dias, nós estivemos reunidos e chegamos à conclusão de que o meu nome deveria ser submetido novamente à avaliação do eleitorado. Foi uma decisão grandiosa, tanto do Mário quanto do Delfim e da Ana Oliveira, que abriram mão de suas candidaturas para que pudesse se viabilizar uma eleição minha à Assembleia Legislativa. Não tem lugar para 2 na região do Alto Uruguai. São muitos municípios, mas com um número de eleitores bastante reduzido e principalmente uma quantia muito grande de candidatos que fazem votos aqui. E o importante é que são candidatos que nunca mais aparecem, eles só aparecem na hora de buscar o voto. Eu tenho trabalhado muito pela região, tanto em Brasília quanto em Porto Alegre, e nunca encontrei nenhum daqueles candidatos que fazem voto aqui defendendo qualquer assunto de interesse da nossa região do Alto Uruguai. O senhor gostaria de explorar um pouquinho, então, assim, vamos falar um pouquinho sobre obras, sobre conquistas, enfim, né, que o senhor intermediou, enfim, junto ao governo estadual, junto ao governo federal. O que o senhor pode elencar, porque no fim das contas é o que as pessoas querem saber. Eu vou meter mais a região, falar um pouquinho Claro. da Transbrasiliana e falar das rodovias aqui da região, falar da questão da área da saúde, mas mais aqui da região. Tem obras, por exemplo, lá, Ibirubá para 15 de novembro, que eu intercedi, a minha mulher está morando lá, e eu consegui com o governo 3 milhões de reais para restaurar aquela rodovia para o hospital lá de 15 de novembro, 200 mil, mais 100 mil para a saúde, hospital de Ibirubá 250 mil, mas eu quero me ater veículos para Braga, para Criciúmal, tantos municípios. Só fazer uma parte para não perder aí a chance aí, porque alguém vai perguntar, será que ele não fez isso por causa da mulher? Obviamente que não. Não, também por isso, né? Ela está morando lá, eu tenho estado permanentemente lá, hoje estou numa mesclagem entre Passo Fundo, Porto Alegre e 15 de novembro, eu passo direto naquela rodovia e vejo acidentes, lá é uma rodovia estreita, daquelas antigas, feita no governo Simon, toda esburacada, sem nenhuma segurança, e que precisa. 2 anos eu fiquei lá, não vi nenhum movimento da comunidade, marquei uma audiência com o governador, convidei o prefeito, os vereadores, fomos lá e já recebemos a confirmação de 3 milhões para restaurar a rodovia. E também temos um projeto de aumentar a capacidade de tráfego, acostamento, terceira faixa. Eu conheço bem a região porque eu tive parentescos aí, laços muito estreitos durante muitos anos com Tapera. Então, um pouquinho adiante lá, exatamente, aquela região, uma região de uma riqueza extraordinária que está sendo agora assolada por essa estiagem mais do que aqui. Sim. Mas fica à vontade. falando aqui da região do Alto Uruguai, nós tínhamos aqui 11 municípios que não tinham acesso asfáltico. Agora já está em obras já, não é promessa, não é. A Ponte Preta já está em andamento lá, começou na semana passada, já tem máquina trabalhando, já está contratada a empresa, o recurso assegurado e está sendo feito o asfalto, uma grande reivindicação aqui da região, começado a obra no governo da IEDA e até hoje não foi concluído, então está em andamento. Foi assinado o convênio, o dinheiro já está à disposição das prefeituras, ligando Itatiba para a Barra do Rio Azul e ligando Barra do Rio Azul até a rodovia que vai para Aratiba,
Aí foi um convênio envolvendo 4 prefeituras, porque ali pega Itatiba, Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim. Tá? Nós já tínhamos viabilizado recursos para a Prefeitura de Barra fazer uma parte e agora está sendo complementado. E Itatiba tinha um projeto original lá por São Valentim, pela 480, são 28 quilômetros, uma obra bastante cara. E ela a 6 quilômetros liga com Barra do Rio Azul, então é muito mais econômica. Tem gente daquela região que diz que a região mais produtiva é a outra, mas por enquanto você vai viabilizar a ligação asfáltica, então, de Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul por aí. Não exclui que futuramente se faça lá também. Como, por exemplo, Charrua e Tapejara já tem o seu acesso asfáltico e agora está em licitação o asfaltamento de Charrua para Tapejara também. Bom, Cruz Altense, foi feito um termo de cooperação técnica, a Prefeitura e DAIR, para fazer... Desculpe, essa de Ponte Preta liga com Barão de Cotegipe? Ou... Barão de Cotegipe. Tá. E o importante é que lá Ponte Preta já fez por conta do município o asfalto de Ponte Preta até a divisa de Campinas do Sul. Sim. E também agora conseguiram recursos através de um programa do governo do estado, o projeto Pavimenta, para ligar até o distrito de Sotoneto. Então já vai ficar uma boa parte do interior do município de Ponte Preta com o seu acesso asfáltico. Bom, Cruz Altense. Isso. Uma parte vai ser feito um termo de cooperação, onde tinha lá um calçamento onde a prefeitura vai fazer o asfalto. E também já está em fase final agora, deve sair o edital agora em março, para o asfaltamento de Campinas do Sul a Cruz Altense. Recurso do governo do estado, já alocado o recurso, é só uma questão também de burocracia. Também a questão de Severiano a Mariano Moro. Ali já tem feito uma parte de Severiano, no sentido Mariano, e de Mariano, no sentido Severiano. E tem no meio, aí não é bem 4 quilômetros, já foi licitado e deu deserta a licitação. O preço colocado lá é uma obra isolada numa região, as empresas vão ter que de fora transportar material de longe, não se tornou atrativo para as empresas, não teve nenhuma empresa que participou. Então já tem uma audiência com o DAIR para a 4ª da semana que vem, onde nós vamos lá para ver de que forma de repente se aumenta o preço, tornando a obra atrativa, e se faça um novo processo licitatório. Então também está em fase final a questão de Mariano Moro, Severiano da Almeida. Benjamin Constante do Sul e Centenário já está numa etapa semelhante. Já foi feito o serviço de campo, né? Ela já está contemplada pelo governo num plano de obras que o governador anunciou e deverá ir para a Selic para licitar em abril. Também está numa fase bastante importante. Nós temos aqui a questão então de Charrua Tapejara. Essa já foi licitada, teve 2 empresas que participaram da licitação, manifestaram interesse, então também está nessa fase burocrática. Ainda tem aqui Erebango, né, tem um projeto para ligar Erebango até a RS 135, alguém tem que vir a Erechim, não precisa ir lá por Getúlio Vargas, estação por lá. E agora eu tive uma audiência com o governador, há uns 15 dias atrás, onde eu pedi a inclusão de Cruz Altense até Entre Rios e também de Benjamin até Faxinalzinho. Aí o governo me assegurou que vai colocar o Entre Rios e provavelmente também o Faxinalzinho. Então 10 dos 11 municípios que não têm asfalto deverão ainda nesse ano de 2022, aqui na região do Alto Uruguai, estar em obras ou já com o asfalto concluído. Isso nunca aconteceu aqui na região, uma verdadeira revolução em termos de rodovias.
Bom, depois nós temos a questão da restauração. Tá? Quando o governador anunciou lá em junho o plano de obras no estado, ele contemplou a região aqui com a restauração de todas as rodovias da região. Foram em torno aí de quase 25 milhões de reais. Já tinha sido feito Áurea, já estava pronto, tá bom? Ali tem uma ponte que nós estamos trabalhando também, na rodovia que vai a Áurea. E já foi feito Marcelino Ramos, foi feito o acesso de Severiano de Almeida, e não é tapa-buraco, é retirar todo o material, fazer a fresagem e colocar material novo e fazer sinalização horizontal e vertical. Foi feito já de Erechim a Campinas do Sul, passando por Jacutinga, faltou ali o perímetro urbano de Jacutinga, Paulo Bento, indo até Campinas do Sul. Ali tem um trechinho de Jacutinga que deverá ser contemplado agora com uma nova etapa que o governador deverá anunciar no mês de março. E depois foi feita a 480, que liga Erechim até o Goiôem, também está toda ela pronta, restaurada, restaurada e sinalizada. Né? Agora a próxima etapa será Floriano Peixoto, depois Floriano, depois Ipiranga, ali Erebango, ligando a estação Getúlio Vargas, Aratiba, também tem um trecho de Aratiba. Bom, como houve aumento do preço do material, a massa asfáltica subiu muito, o DAER teve que corrigir o valor dos contratos das empresas. Em função disso, o valor que o governador tinha alocado se tornou insuficiente. Eu estive lá nessa audiência, pedi para ele mais 8 milhões para a restauração e 3 milhões para esse trecho urbano de Jacutinga. E ele me assegurou que agora, nesse novo anúncio de março, ele vai incluir então mais 11 milhões para complementar toda a restauração aqui da região do Alto Uruguai. Também Severiano de Almeida tem uma ponte ali estreita, né, na chegada ali da cidade. Essa já foi licitada, teve uma empresa que ganhou, e essa empresa também, o ferro subiu mais de 100%, ela pediu um reequilíbrio ali no valor do contrato, que também está em análise lá pelo DAER, e deverá também ter a sua solução agora própria. Então, uma verdadeira revolução nas rodovias aqui da região do Alto Uruguai. A gente que mora aqui sabe que esse era e é ainda, né, um dos principais gargalos nossos aí, essa falta de ligação asfáltica, né? Porque quem está na cidade quase não percebe, mas quem tem que sair lá do interior, vir para cá, ou vem de ônibus, ou vem de carro, ou vem de caminhão, trazendo a sua... é bastante complicado, é bastante danoso, se perde muita coisa, né? E isso vem de muito e muito tempo. O governador Eduardo Leite, ele veio para Erechim, não sei, 1 ou 2 ou 3 vezes aí, mas assim, não foi com aquela pompa e circunstância, aquela coisa assim. Veio para cá, passou e tal, foi visitar alguma coisa aí e tal, teve alguns contatos importantes, e então assim, ele meio que passou desapercebido, dá para se dizer, entre aspas. O que fez com que ele olhasse com tanto carinho, dá para se dizer assim, ou com tanta atenção, para um problema tão antigo, tão velho? Isso se deve porque ele se apaixonou pela região? Eu acho que não. Ou isso se deve, digamos, por uma ação mais efetiva até dos parlamentares que estão em Porto Alegre, próximo a ele? Com certeza. Tu vê que isso só é possível porque nós ajudamos o governo a modificar o seu equilíbrio financeiro, a receita e despesa. Só para ter uma ideia, esse governo já investiu 5,3 bilhões de reais. 5,3 bilhões em todas as áreas, né? Na área do turismo, na área da cultura, eu posso te dar até números aqui se quiser. Então nós ajudamos o MDB, e o MDB tem a maior bancada
Na Assembleia, nós temos 8 votos, a nossa votação é decisiva para aprovação de projetos. Tem votado com o governo. Com o governo. Por quê? Porque tinha um programa hoje que já estava em execução pelo governo Sartori e que foi dado sequência por esse governo. E nós fomos convidados para integrar o governo e temos aprovado modificações profundas. Só para se ter uma ideia, só na área da Previdência Pública, a Previdência Pública do Estado tinha um déficit de 12 bilhões e meio por ano. E estava aumentando, vinha num crescente. O Sartori já fez algumas modificações e nós fizemos muitas e profundas. Algumas até, eu te cito uma, nós fizemos uma lei, aprovamos uma lei que penso eu que até não precisava ter lei proibindo, mas o pessoal usava. Por exemplo, proibindo a contagem de tempo fictício para aposentadoria. O que é o tempo fictício? Um tempo que tu não contribuiu, usar para a tua aposentadoria. Tal, não sei o que, conta em dobro, não sei o que, contra o triplo, tal tempo que eu trabalhei fui estagiário, não sei aonde, e não contribuí, conta também, uma série de artifícios. E isso fez com que o déficit hoje tivesse em torno de 10 bilhões. Só aí são 2 bilhões e meio por ano de economia só na Previdência. E assim foi em tudo. O governo Sartori, com a nossa aprovação lá da Assembleia, reduziu 11 órgãos públicos, que tinha fundações, autarquias. Eu até hoje não senti falta de nenhuma delas. E cada uma consumia 400 milhões, 500 milhões por ano. Até uma gráfica o Estado tinha. Nós lá da Assembleia éramos obrigados a fazer o nosso material lá. Ele era mais caro que o particular, de pior qualidade e mais demorado. Tu precisasse algo antes de 30 dias, nem rezando siquério. Não tinha jeito. Então isso tudo foi terminando, os funcionários, uma grande parte continua lá. À medida que vão se aposentando, morrendo, saindo, isso vai reduzindo e a economia para o Estado. Agora, o governador deu sequência, teve, por exemplo, a privatização da CE, onde os engenheiros ganhavam uma fortuna, nem vou citar aqui o número, muito acima, 3, 4, 5 vezes, 7, do que o mercado de trabalho normal, pago com o nosso dinheiro no contribuinte. Tanto eu lá em Porto Alegre tenho energia da CE. Eu pagava o meu ICM e a CE recebia aquele ICM e não recolhia para o Estado. Consequentemente, o Estado não repassava também a parte dos municípios. Mas tinha dinheiro sim para pagar para um engenheiro 85 mil reais por mês, quando o mercado paga 12. Então isso viabilizou o Estado. E aí o governador nos chamou lá, disse, deputado, tu nos ajudou muito aqui em resolver a questão fiscal do Estado. O que é que a tua região precisa? Então nós citamos todas essas obras aqui, tanto de restauração como obras de asfalto aqui da região, e ele nos contemplou aí com essa quantidade de obras aqui para a região do Alto Uruguai, muito expressiva, muito significativa, como nunca houve na história. Só para sublinhar, deixar bem claro, esse elenco de obras que o senhor citou aí, que não são poucas, né? O senhor chegou a classificar como uma revolução, e cá para nós, entre nós aqui, digamos, do Alto Uruguai, não deixa de ser, né? Isso já tem recursos aprovados ou isso ainda tem que passar por mais algum? Exatamente. Essa é uma característica também desse governo. Eu, nesse período de 16 anos de mandato de deputado, e também ainda quando prefeito lá de Sertão, presidente aqui da AMAL, participei de muito lançamento de obra, fincamento de estaca, cerimônia, discurso. Eu me lembro lá em São Valentim, nós fizemos há uns 20 anos atrás, ônibus cheio de gente,
o prefeito era lá de Alegrete, o secretário, não me lembro, começando o asfalto de São Valentim, anunciando. Até hoje não aconteceu. Agora, de Entre Rios, aliás, agora que nós estamos contemplando isso. E esse governo tem uma característica. Quando anuncia a obra, já disponibiliza o recurso. Tu vê que esse ano aqui, o Estado teve um superávit, 2021, de 2 bilhões 550. Me permitam a parte, então, aqui, circula muitas informações com esse negócio de redes sociais e tal, cada um diz o que quer e não está se dizendo que não é verdade, ou, enfim, mas de uma fonte oficial. Se diz muito que o governador está fazendo essas obras todas, está recuperando o Estado, entre aspas, aí, ou claramente, porque seriam dinheiros do governo federal, que veio para a pandemia e tal, e teriam sido usados para a pandemia e também para fazer outras coisas. Não, não é verdade. Inclusive o governador fez uma prestação de contas, nos encaminhou lá na Assembleia. Todo o dinheiro que veio para a pandemia foi usado para a pandemia. O que poderá ter havido? De que algum recurso que o governo tivesse dele, o governo do Estado, que investir na pandemia, ele tenha feito com o dinheiro do governo federal. Então o governo federal alocou recursos e foram todos aplicados na finalidade que foram destinados, que é o Covid-19. Então isso não procede. Não procede. E a questão da dívida do Estado, que girava em torno de 70 bilhões, está sendo renegociada? Ou como é que está? Girava e gira ainda. Gira, e alguns ainda dizem que já foi pago 3, 4, 5 vezes. O problema é que aqueles que dizem também pagavam. Quem diz isso principalmente é o PT. Só que quando no governo Sartori, e era presidente da República, a presidente Dilma, ela chegou a bloquear as contas do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, em determinado mês, não pagou aquilo que devia para o governo federal. Então, se já tinha sido paga, não devia bloquear as contas do Rio Grande do Sul por falta disso. E para que se pudesse negociar a dívida, e ver o Estado do Rio Grande do Sul não está pagando a dívida desde o governo Sartori. Tem uma liminar que determinou não pagamento temporário da dívida. É uma coisa que preocupa muito o Estado, porque uma liminar é uma decisão temporária, provisória, e ela já está aí há 6, 7 anos que o Estado não paga a dívida, e uma hora a liminar é julgado o mérito, e o Estado vai ter que começar a pagar, seria um desastre. E nós tivemos que aprovar determinadas leis que assegurassem que, uma vez renegociada a dívida do Estado com a União, não voltasse o Estado a se desequilibrar e voltasse à situação que está. Esse acordo ainda não foi assinado, já foi encaminhado para o Ministério, já está com análise, já está com parecer favorável, e o governador deverá assinar nos próximos dias o termo de renegociação. Ele começa com um valor menor e depois, gradativamente, ele vai aumentando, inclusive com a incorporação daqueles valores que não foram pagos durante esses 7 anos. Uma vez fora essa questão da liminar, que poderá cair a qualquer momento, ou não, né, que já faz 7 anos, né? O que interessa realmente para nós aqui da região é que parece que finalmente estamos olhando para nós aqui em termos de obras, objetivamente, e isso pode, com certeza, vai dar criar um novo ânimo e dar um novo impulso, né, na busca do desenvolvimento regional, porque sem comunicação, em termos de infraestrutura, de estradas, é muito complicado. Olha aqui, onde eu era gerente do Banco do Brasil de São Valentim. Na época tinha a Cotrel, e a Cotrel criou vários programas. E nós nos reunimos com a Cotrel porque eles tinham um programa de produção de pêssegos, que ia para São Paulo. Aí São Valentim queria participar. A Cotrel não. São Valentim não, porque tu pega um pêssego lá, tu carrega nos caminhões, sai de lá, batendo na estrada de chão. Quando chegar em São Paulo, ele está machucado e não vai ter nenhuma durabilidade.
Então, os municípios que não têm acesso asfáltico são excluídos do processo de desenvolvimento. Uma empresa de aves que vai fazer um projeto de construção de aviário, por que ela vai fazer esse projeto lá onde não tem asfalto? Estrada de chão tem dificuldade para chegar, a ração tem dificuldade para depois pegar o frango para o abate, né? Então o município é prejudicado, a comunidade é prejudicada por não ter o seu asfáltico. Afora o preço que ela paga em cada produto. Um sabonete que está no mercado, onde não tem asfalto, ele tem um preço maior porque o frete é mais caro. Eu tive caminhões e só pegavam frete para ir para onde não tinha asfalto, em último caso, aí que o preço fosse compensador. Porque tu pega um caminhão lá em Curitiba e vende lá um caminhão com os pneus quentes, chega aqui e entra numa estrada de chão e de pedra, você vai o lucro da viagem. Mas eu acho que nem todo mundo gosta de asfalto, porque eu fiz um levantamento, a governadora Ieda, não estou fazendo campanha aqui para ela, mas estou citando um fato, a governadora Ieda também, sem nunca ter pisado aqui na região, foi quem concluiu a pavimentação asfáltica da 480 entre Barão de Cotegipe e São Valentim. Né? Quando ela concorreu à reeleição, teve 3 municípios onde abriram as urnas, ela tomou 3-1. Né? Então, acho que nem todo mundo gosta muito de que... inclusive de que aqui na asfaltado. região, esse de Ponte Preta, ele já tem 8 quilômetros ali concluídos, que foram inclusive restaurados no governo Sartori, mas começou no governo Ieda. E também o de Floriano Peixoto, que é aqui na região, também foi feito no governo Ieda. Eu acho que não bem finalizado lá, mas foi 90%. A ligação com Charrua não passou? Aquela de Charrua foi no governo Ieda também. Né? Então ela realmente aplicou muito recurso. Eu tenho uma informação de uma fonte próxima à ex-governadora, que me disse, né, eu vou levar como verdade, de que ela teria confidenciado que caso ela se reelegesse, a próxima intenção, a próxima obra dela, enfim, na região seria pavimentar a 126, que liga ali depois de Viadutos com Pinhalzinho, a Maximiliano de Almeida, que né, agora parece que vai ser feito aqui por Centenário aí, então. Essa aí também, ela num primeiro momento eu incluí ela nas minhas postulações Importante já junto ao governo do estado. Por quê? Porque a 126 ela integra 2 regiões, ela junta a região Nordeste com a região do Alto Uruguai. Alguém para vir lá de Paim, ou vem por estrada de chão, ou tem que ir a Tapejara e vir de lá Coxilha para vir aqui em Erechim. Só que ela não tinha o projeto de engenharia concluído. Aliás, tinha, mas um projeto muito antigo, lá de 2003 deve ser, já com 18 anos. E então ele tem que ser atualizado. E também eu tinha colocado a 491, que liga ali Marcelino Ramos até a BR-153. Costeando o rio ali. Que também não está contemplado. Esse aí, a Prefeitura de Marcelino já fez o projeto, está com o projeto de engenharia atualizado. Uma parte da obra já foi feita no governo Sartori e ela está nas nossas reivindicações também. E essa 126 tem que ainda fazer a atualização do projeto de engenharia. Então não é coisa para esse ano aqui, mas é uma rodovia também importante aqui para a região do Alto Uruguai. Em termos de ligar 2 regiões. Né? E a Ieda queria fazer também de Charrua para Sananduva. Tá? E ali tinha um problema na época ali dos indígenas que não queriam, mas também ela tinha vontade de fazer, a gente estava trabalhando naquilo, também ajudava a integrar as 2 regiões. Eu nunca me esqueço, tinha um amigo meu que acho que não reside mais aqui, ele me pediu certa vez, Odi, tu sabe onde é que fica Itapuca? Que é um nome né, que não está toda hora na mídia aí, né?
digo, eu acho que mais ou menos eu sei e tal, mas eu não tenho bem ideia. Não, pensa bem, Itapuca. Aquilo é uma metrópole, né? Perto então, de Soledade. Aí, pois é, do lado de Guaporé, não sei o quê. Perto de Soledade, ali perto da Aroezinha. Aí ele disse, pois é, tu acredita que a governadora... O programa está aparecendo aqui como se fosse um programa dela. Mas aí ele me disse, tu acredita que ela ligou Itapuca com a rodovia principal e tal? A 386. Né? Com a 386, então. Né? Eu digo, pois é, que bom, né? E tal. Então, dava uma dimensão, assim, ela trabalhou nessa... ninguém nunca viu, aparentemente, digamos, uma estradinha lá de... Ali ela ligou ali Antagorda para cá, ali Antagorda tinha ligação lá por Encantado, ela ligou aqui com Soledade, inclusive fez uma ponte que estava lá pendurada, não tinha o aterro, depois foi feito na época do Sartori, lá até o aterro lá para aquela ponte, e hoje está se utilizando. A IEDA, ela teve recursos extraordinários, como também teve agora o governador Eduardo Leite, de venda de ações do Banrisul. Aí ela aplicou muito nessa área de rodovias. Que ninguém se queixa aí, nós vamos reconhecer que cada governo, a seu período aí, fez o que pôde, vamos deixar assim, né? Nós vamos fazer o nosso intervalo aí e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, nós estamos aqui de volta em nome da Unimed Erechim, em nome de Sicredi, hoje com o deputado Gilberto Capuani, deputado estadual pelo MDB e que é o candidato do partido aqui na região Alto Uruguai. O senhor está morando em Passo Fundo ou está morando aonde? Que muita gente diz, mas não tem, Erechim não tem um deputado, aquela coisa toda. Não, Erechim... O senhor se identifica como um representante também de Erechim? Não, eu trabalho por Erechim, eu sou do Alto Uruguai. Eu hoje estou com 3 moradias. Tá. Passo Fundo, 15 de novembro e Porto Alegre. Normalmente fico terça, quarta e quinta em Porto Alegre. Eu já estou indo amanhã tem um encontro sobre a estiagem em Água Santa e depois vou a Porto Alegre. Nós temos a convenção lá no domingo e vou ficar lá até na quinta-feira, porque eu não fui lá essa semana. Mas eu me sinto Erechim. E conto um pouquinho da minha história com Erechim, como é que ela nasceu. Era aqui candidato a deputado Jandir Santolin. E eu era prefeito de Sertão no 3º mandato. E aí veio lá o pessoal de Erechim, Capuani, nós temos pesquisa aqui na região, a região quer que tu concorra a deputado federal fazendo dobradinha com o Jandir Santolin. Porque eu tinha uma penetração maior nos municípios da região, eu era presidente da MAU, Sertão pertence para a MAU. Então nós integramos o Alto Uruguai. E eu acabei renunciando ao meu mandato, deixei 3 anos de mandato de prefeito para concorrer
a deputado federal aqui tentando uma vaga na Câmara pela região do Alto Uruguai. Me faltou muito pouco voto. Né? Surgiu mais uma candidatura em Passo Fundo. Eu era candidato de Passo Fundo e de Erechim. E depois, na última hora, o Brito, que era candidato a governador, impôs lá uma candidatura e eu acabei ficando fora por 4 mil e poucos votos e a outra candidatura fez 9 mil e pouco. Eu fiz mais de 36 mil votos. Mas sou de Erechim, do Alto Uruguai, visto a camisa do Alto Uruguai e trabalho dia e noite, principalmente pela região do Alto Uruguai. Saindo um pouco dessa área de infraestrutura, de rodovias, de estradas, o senhor tem alguma atuação preferencial em outra área? Principalmente a saúde. Mas aqui são do governo do estado, só para comentar, 5,3 bilhões. Bom, então nesse de obras aí, que a gente falou, o governador investiu, e ele vai agora lançar um outro programa, 1,29 bilhões de reais de junho do ano passado para cá, que ele anunciou, 2021, 2022. Para se ter uma ideia, costumeiramente o DAIR investia em rodovias 150 milhões por ano. Esse foi 1 bilhão 290, quase 10 vezes mais do que costumeiramente se aplicava em rodovias. Teve o programa Pavimenta, programa extraordinário para os municípios fazer pequenos trechos de asfalto, econicidade, cultura, saúde. Saúde foram 349 milhões em 2 etapas do programa. Educação, 1,2 bilhões, segurança, justiça e socioeducativa, esportes, programa maravilhoso de esportes, de inovação da agropecuária, desenvolvimento econômico, um programa extraordinário do governo, que é o programa Juro Zero, que o governo disponibilizou 100 milhões para pagamento de juro, colocando no mercado, em menos de um dia, 600 milhões de reais para as MEI e as micro e pequenas empresas, para pagar com 3 meses de carência e 33 meses para pagar, 3 anos, com juro zero, devolvendo apenas o dinheiro. Na área do turismo, na área da sustentabilidade, na área da habitação, foram muitos recursos. Mas aqui, falando da região do Alto Uruguai, teve muito recurso aqui, por exemplo, na área da saúde. Para o Hospital Santa Terezinha, que é o hospital de referência aqui e atende toda a região do Alto Uruguai, inclusive outras regiões, foi com o empenho do prefeito Polis. Também teve o deputado Gabriel, que se empenhou muito lá, me ajudando nisso. Foi renegociado o contrato do Estado com o Santa Terezinha, onde se conseguiu equalizar lá em torno de 50% do déficit do Hospital Santa Terezinha. E também o repasse de recursos para muitas obras lá no Santa Terezinha, não lembro, 5, 7 milhões, para investimento no Santa Terezinha, fazendo melhorias aí que beneficiem toda a região. Além disso, teve também repasse de recursos individuais para os municípios. Cito, por exemplo, o município de Marcelino Ramos recebeu 150 mil reais, já comprou lá uma ambulância equipada, está lá, eu estive lá visitando. Áurea, 150 mil, também está comprando 2 veículos. Viadutos foi liberado essa semana, 150 mil. Tapejara, 200 mil, já liberado. Sertão está lá em fase final, 250 mil. Ciríaco, 50. Machadinho, 150. Santo Antônio do Planalto, 100. Maximiliano de Almeida também, 100 mil. E tem ainda aqui 3 Arroios, tem 90 mil que está no orçamento desse ano. Severiano de Almeida, também 90 mil. Então, aqui em Erechim, já está aprovado, ainda não foi liberado, 300 mil para equipar aquela unidade sanitária que a prefeitura está construindo lá no bairro Progresso, um posto de saúde. Então, para comprar os equipamentos, 300 mil reais.
para o Hospital da Criança de Passo Fundo, mais 300 mil reais. Então, a saúde na região também está sendo revolucionada, tanto com recursos para os hospitais, quanto também para as próprias prefeituras, para que os municípios possam fazer um melhor atendimento para a sua população. Vamos falar de política um pouquinho, então, né? Vamos lá. Como é que o MDB está se preparando com vistas, porque a situação está aparentemente tão confusa no país inteiro, né? Porque não se sabe quem vai estar com quem, aonde, né? Porque são aparentemente dois polos, mas pode surgir mais, e num estado fica assim, no outro estado fica assado, no outro estão juntos, no outro estão divididos. O MDB vai ter um candidato ao governo do estado? Vai, o MDB vai ter candidato a governador. Bom, primeiro, a nível de governo federal, está aí a notícia de que o governador Leite vai ingressar no PSD, que não é meu partido, e vai concorrer à presidência da República. Eu não votei por Eduardo Leite. Eu tenho uma grande simpatia pelo nome dele, por ele concorrendo a presidente, porque eu aprendi a conhecê-lo durante esse período. E até por tudo aquilo que ele fez para a região do Alto Uruguai e me atendendo meus pedidos, sempre cumprindo com a palavra, isso aqui não dá, isso aqui dá, e aqui ele disse quase tudo, quase tudo. Tem também aqui, nós não falamos ainda da 135, que deverá ser privatizada, e vai ter 2 trechos significativos ali, a longo prazo, de duplicação. Aqui da Universidade Federal até Erechim, está no programa de privatização, e de Passo Fundo até Sertão, ficando um trecho no meio. Por que não toda? Porque levaria muito a tarifa do pedágio, então tem que ser feito isso em etapas. Bom, o PMDB vai ter candidato a governador. Nós tínhamos marcado uma prévia, que era para estar acontecendo amanhã, onde nós tínhamos 2 candidatos que depois não inscreveram o seu nome. O deputado Alceu Moreira, que é um deputado que tem uma longa história política, foi vereador, vice-prefeito, 2 vezes prefeito, deputado estadual, presidente da FAMURS, secretário de Estado, deputado federal, vários mandatos, foi presidente da maior frente parlamentar da Câmara Federal, a frente da agropecuária, e o deputado Gabriel Souza. O Gabriel Souza é um jovem que está tendo um futuro, uma ascensão política extraordinária. Já no 2º mandato foi presidente da Assembleia, foi líder do governo Sartori lá na Assembleia e também colocou o nome dele à disposição. E um grupo de partidos tem acenado com a possibilidade de apoiá-lo numa composição para o governo do Estado, se ele for o candidato. E veja bem que o PSDB, tendo o governo do Estado, daria cabeça de chapa para o PMDB. E o governador tem junto com ele 6 partidos que estão com ele, apoiariam o candidato que ele apoia. Se o Gabriel for o candidato, e eu acredito que o será, hoje ainda tem 2, mas nós temos a reunião domingo, e provavelmente vai haver uma composição e ele deva ser o candidato ao governo do Estado, muito competitivo, é uma pessoa acima da média e ele tem feito um trabalho lá de integração da Assembleia com o governo do Estado e ganhou a confiança dos demais partidos que integram a base de apoio do governador Eduardo Leite. Então acredito que ele vai ser o candidato, é um candidato jovem, muito avançado, com grande conhecimento da área política e é uma candidatura competitiva que vai ter o MDB para o estado do Rio Grande do Sul para dar sequência a esse trabalho que o governador Eduardo Leite está fazendo
no Rio Grande do Sul. Como é que ficaria, digamos, tem se falado, porque existe uma vontade do atual vice-governador do PSDB de também ter que concorrer. Mas a política, né, para não chover no molhado, que é muito dinâmica e tal, de repente tem uma cadeira só, não pode sentar 2, 3. Exatamente. Em primeiro lugar que tu tem que tornar uma candidatura competitiva. Né? No momento que tu fizer uma coligação com 7 partidos, tu vai se tornar competitivo. Então, embora várias pessoas tenham, no MDB tem 2 que pretendiam ser candidato. E outros que estavam até correndo por fora. O Schirmer tem vontade de concorrer, o próprio deputado Osmar Terra chegou a ser cogitado, e tu acaba chegando no nome. Então o PSDB, ou ele lança o candidato a governador, ou de repente coloca um vice, né? Eu acredito que o vice do PMDB seja do PSDB, e a senadora, provavelmente Ana Amélia Lemos, que se desvinculou do PP, deverá ir para o PSD, agora quando o governador se filiar, e é uma forte candidata ao Senado que estaria integrando essa coligação do MDB. Tem o Avante Brasil, tem o PTB que também está junto, e tem mais 2 partidos menores aí que também estão juntos. Bom, o senhor está na vida pública aí, em termos de política aí, há mais de 30 anos, né? É importante saber a sua opinião sobre o cenário nacional. Nós temos... todo dia é uma fotografia. Quero lembrar que esse programa está sendo gravado dia 19, né? 18. Dia 18, né? Porque o programa pode ir ao ar um pouco mais à frente, mas estão lembrando, dia 18. Gostaria que o senhor... Porque toda hora tu liga a TV de manhã, é uma situação, tu vai ver o jornal de noite, é uma outra. Como é que o senhor, como homem público experiente, vê essa fotografia? Bom, em primeiro lugar, nessa época aqui, na eleição passada, o Bolsonaro não se elegeria. Os governadores, pegar o governador do PMDB, tanto o Rigoto quanto o Sartori, em fevereiro, março, tinham 2% da pesquisa e se elegeram. Então é muito cedo ainda para falar. Nós temos pesquisas internas, eu não sei, a gente tem dificuldade aí em função da legislação de divulgar números. Agora tem uma porção expressiva da população que não quer votar, mais de metade, que não quer votar nem em Lula e nem em Bolsonaro. E hoje a tendência é de que o segundo turno, não tendo ingresso de novos nomes, que deverá ter, seria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Agora a imprensa aí está anunciando, e eu acredito, nós temos conversado muito com o governador Eduardo Leite no final da tarde, debatendo o projeto, e como é natural, a gente sempre acaba também falando um pouquinho de política. A disposição dele é o Palácio do Planalto, de que se não fosse nessa, uma pena que ele não foi o candidato do PSDB, poderia ser lá na frente, que ele continuaria com o objetivo de concorrer a presidente. Sempre foi contra a reeleição, não concorreu à reeleição em Pelotas. Aqui, desde o primeiro dia, ele disse que não seria candidato à reeleição, que o objetivo dele era Brasília, o Palácio do Planalto. Né? Então eu acho que com a entrada do governador Eduardo Leite no processo eleitoral, se mistura todo o baralho e poderá surgir aí uma terceira via para disputar com Lula ou com Bolsonaro. Nós temos 1 minuto e meio ainda. Procede aí as especulações de que um dos sonhos do Capuani seria ser um diretor do Banrisul um dia, ou ir para o Tribunal de Contas. Bom, era para mim ter ido para o Tribunal de Contas, porque teria uma vaga que surgiria com a aposentadoria do conselheiro Lorenzon, que está agora se aposentando. Aí deverá ir o deputado Edson Brum. E eu tinha unanimidade da bancada do MDB, uma vaga do MDB para ir para o Tribunal de Contas. Aí veio aquela PEC da Bengala,
aumentou a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos e permaneceu a idade de ingresso com 65 anos. Eu atingi a idade e estou fora do tribunal. Banco é minha paixão. Eu tenho 27 anos e meio de Banco do Brasil. Fui diretor do Banrisul e nós fizemos modificações profundas no banco nesse período que eu estava lá. Eu tive alguns acenos aí para que a gente pudesse até voltar para o banco. Mas hoje o meu objetivo é concorrer a deputado, me eleger e continuar lá trabalhando pela região do Alto Uruguai e tantas outras que também me apoiam aí pelo Rio Grande afora. Deputado Capuani, pré-candidato do MDB a mais uma vaga, a mais um mandato na Assembleia Legislativa do Estado, muito obrigado pela entrevista e estamos sempre com as portas abertas, lembrando que nós vamos ouvir outros envolvidos nesse processo. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, até para conscientizar a população e para dar oportunidade, porque o nosso tempo de período no tempo de propaganda eleitoral é 1 minuto e pouco. A gente não pode colocar aquilo que faz e nem aquilo que pretende fazer pelo Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, até uma próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.